Vocês que estão conectados, sejam bem-vindos. Deus abençoe. João 6:9. João. Evangelho de João. Evangelho de João 6:9. Acharam? Se coloque de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra. Acharam? Amém. Está aqui um rapaz que tem o quê? De cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, o repartiu, e pelos discípulos e seus discípulos, pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, fala assim, saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, consagramos a ti a tua palavra, que é viva e poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito. Vem confrontar, vem nos exortar, vem nos colocar na rota do Espírito Santo, na rota do crescimento, na rota em que o Senhor deseja cumprir o teu propósito. Nós estamos aqui, Senhor. Nós temos sede da tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Todo valente seja amarrado no abismo, e a ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Cadê a Carol? Amém. Hoje nós vamos falar sobre compartilhando. Compartilhando. Existe um reino, certo? Existe um reino a ser compartilhado. E esse reino a ser compartilhado, ele precisa ser anunciado que existe um reino, porque o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, existe o reino das trevas, aonde esse mundo que jaz no maligno, pessoas estão sendo destruídas, pessoas estão sendo aprisionadas nas mãos do inferno. E nós temos o dever, o id, de compartilhar e pregar as boas novas e anunciar o reino de Deus através não só da pregação do evangelho com a boca, mas da pregação do evangelho através de nós, para que este reino seja propagado através da vida, da nossa vida, a nossa vida possa transparecer esse reino. Muito mais daquilo que pregamos com a boca é aquilo que pregamos com a nossa própria vida. O reino é anunciado e ele é compartilhado com a nossa própria vida, com aquilo que o próprio Deus faz em nós. E nós falamos lemos o texto da multiplicação dos pães, em que é multiplicado os pães. E o que fica bastante evidente
Porque houve a multiplicação dos pães e peixes, sim ou não? Sim. Mas o texto, o próprio João e até mesmo nos outros evangelhos, você percebe que o que fica evidente, que o que foi mais multiplicado foi o quê? O que fica evidente? Que foi mais multiplicado. O que fica evidente que sobejou. O que fica evidente aquilo que saciou o povo. O pão. Por quê? Porque essa analogia é uma própria analogia do pão da vida que é multiplicado e que sacia e que quer saciar a fome das pessoas que buscam saciar a sua fome naquilo que não é pão, naquilo que é. Então, existe uma fome na alma das pessoas que elas tentam saciar com os prazeres da sua própria carne, os prazeres da sua alma, porque na alma de pessoas existe um buraco de uma fome que elas querem saciar, como aquela fome e aquela sede que aquela mulher na beira do poço sentia. Ela sentia uma fome, uma sede por Deus, e é evidente ali. Porque ela diz, dá então dessa água, como é que faz, Paulo? Tem que cavar outro poço, o que precisa fazer? Aí Jesus fala, então vai lá buscar o teu marido. Porque Jesus tinha uma obra a fazer naquela vida daquela mulher. E ele queria mostrar que todos aqueles 6 homens que ela havia buscado saciar o vazio da sua alma, não poderiam saciar aquilo que só aquele 7º homem que estava diante dela poderia saciar. Então este pão que foi multiplicado é o próprio Jesus nas entrelinhas mostrando que o pão, por mais que existem muitas pessoas, existiam muitas pessoas, sim ou não? 5.000 pessoas, 5.000 homens. Fora, se tivesse adolescente igual o Tiago, então o sangue de Jesus tem poder. Eu fico admirado que ainda sobrou 12, né? Mas sobrou 12 porque o milagre é completo. Se existiam jovens igual o Tiago, igual, cadê o Fábio? Fábio, né? Igual o Lulu, que o Lulu, meu Deus, cada hora é uma pausa na cozinha. Não, é pausa pro lanche, tá bom. Aí vai lá fazer, o que você está fazendo? Não, é a segunda pausa pro lanche. Se o Lulu tivesse lá na multiplicação dos pães, Jesus ia falar assim, ó, esse cesto aqui leva só para aquele menino ali. Por que Jesus multiplicou? Era uma analogia a ele mesmo. Porque Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. É a única coisa que pode saciar a sede e a fome que existe na alma de todos nós. E por que o que foi mais multiplicado foi o pão? Porque ele mesmo estava mostrando para eles que a fome, que aqueles pães que eles iriam comer, eles iriam voltar a ter sede. Mas o pão da vida que nós precisamos compartilhar, este pão a ser compartilhado é aquilo que vai saciar a sede daqueles que ouvirem, daqueles que o receberem. E às vezes até nós mesmos sentimos. Eu não sei quantos têm a experiência, mas eu sinto saudade de Deus. Quando você vai para a oração e aquele dia a sua alma está aflita e tudo que você precisa é ser a sua alma saciada. Mas quando você vai para o secreto, você está exatamente no lugar certo, buscando a pessoa certa, a única pessoa que pode saciar a nossa sede e a nossa fome. Então, este era o pão que deveria ser compartilhado. E foi multiplicado
porque Jesus estava mostrando que, independente de quantas pessoas, poderia ser 5 mil, 10 mil, 20 mil, 8 bilhões de pessoas, o pão da vida é suficiente para saciar a fome de 8 bilhões de pessoas, porque é o pão vivo que desceu dos céus e ele é suficiente. Ele é suficiente. Eu às vezes vejo pessoas dentro da igreja buscando, meu Deus, que triste realidade. Que triste, eu preciso arrumar um homem, eu preciso arrumar uma esposa, O sangue de Jesus tem poder. Eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre, eu vou fazer uma campanha de 7 dias na tal igreja, eu vou ver que se o profeta fala comigo, e fica pulando, e fica transitando, não descobriu, não está entendendo o que está acontecendo, não entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário. Que aquela salvação, ela é multiplicada para todos. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo dos que passaram, dos que estão presentes, dos que ainda vão vir. O pão vivo que desceu dos céus é suficiente para mim. A triste realidade de pessoas que buscam saciar e que é triste falar isso, mas assim, parece que Jesus não é suficiente. Parece que precisa ter mais alguma coisa. Eu preciso ter um pastor, eu preciso ter alguém, um profeta. O Senhor delegou o chamado a cada um, mas eu não sou dependente de uma pessoa. Eu não sou dependente de um homem. Eu não sou dependente de um pastor, de um profeta, de um evangelista, de quem quer que seja. Eu não posso estar dependente, eu preciso ser dependente de Jesus. E Ele tem que ser suficiente na minha vida. Casar-se não é porque eu não consigo viver sozinho, eu não sou feliz sozinho. Pelo contrário, eu vou compartilhar essa felicidade que eu recebi e que eu tenho plena convicção que é Ele que me faz feliz. Entendendo isso, que existe um pão que alimenta, ele precisa ser compartilhado. Jesus nos deu talentos, dons, recursos a ser compartilhados. O problema é que muitas vezes Deus dá habilidades, Deus dá dons, Deus dá talentos, Deus dá recursos, meios, levanta pessoas, e só que a pessoa acha que isso é para ela. Pessoas que conquistam as coisas com um propósito completamente fora do reino. Completamente. Retendo para si aquilo que Deus a deu para compartilhar, para ser multiplicado, para passar adiante, para que aquilo que está nas minhas mãos seja multiplicado, para que haja cura na vida das pessoas, para que haja transformação, para que seja um instrumento através das habilidades, dos recursos. O problema é que, não, a casa é minha, o pão é meu, não, o pai é meu, Deus é meu. Não, Deus até pode falar com você, não, mas Ele é meu. A igreja é minha, o carro é meu, o talento é meu, a empresa, o dinheiro é meu. Sendo que o que a oração do Pai Nosso fala? O pão nosso. O próprio Jesus ensina
que quando você for fazer a oração, não ore só para que o seu pão, não ore só ore o pão, não só que dê o meu pão de cada dia, dê o nosso pão de cada dia. Para que da mesma maneira que eu quero ser abençoado, que outros também possam ser junto comigo. Para que quando eu me alegrar, não só eu me alegre, mas que outros possam se alegrar comigo. Para que o Pai nosso que estás no céu, o Pai nosso que estás no céu. Jesus não é de uma pessoa só, ele não foi dado para uma única pessoa, ele foi dado para todos. Se o Senhor multiplica e nos dá coisas a serem multiplicadas, significa que se é multiplicado, não é tudo para ficar comigo. Eu preciso passar algo adiante. É muito, às vezes, não só em termos de dinheiro, recurso, coisas materiais, mas às vezes tem pessoas que têm conhecimento e é um sentimento tão egoísta que a pessoa prefere não passar adiante com medo das pessoas saberem mais do que ela. Só que é tão interessante porque o egoísta, eu já falei isso aqui outra vez, o egoísta não cabe no reino de Deus. Ele não serve, ele não... né? A bênção é minha, o pão é meu, não, é meu, a família é minha. Não cabe no reino de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na vida eterna, a Nova Jerusalém, ela será compartilhada conosco. E você não vai estar e morar na Nova Jerusalém sozinho. Então, logo, quem tem um sentimento egoísta na cabeça, não, é só minha, vai ter um cantinho só meu. Negativo. Você vai compartilhar a vida, porque Deus nos chamou para compartilhar a vida que Ele nos deu. Só existe vida em Jesus. Então, se eu tenho a vida, a alegria, muitas vezes, às vezes não são coisas tangíveis que o Senhor nos chama para compartilhar. Às vezes você tem a paz que excede todo o entendimento e que você precisa, o Senhor quer te enviar em determinados lugares para você compartilhar desta paz que excede todo o entendimento também. Não é tangível, mas é poder de Deus. A alegria, a vida abundante em lugares de morte. O Senhor quer enviar muitas vezes nós em vales de ossos secos, para que você possa abrir a tua boca e compartilhar a vida, para que esse lugar de morte se transforme em vida em nome de Jesus. O Senhor quer nos enviar a lugares de morte. E em lugares de morte você não pode ficar calado. Você precisa compartilhar a vida e a ressurreição. Em lugares de morte você não pode ficar calado. Em lugares de morte você não pode ficar quieto sem manifestar a glória de Deus. Em lugares de morte você precisa abrir a tua boca, você precisa tomar a sua posição para que pessoas sejam transformadas. Amém? Então, a bênção não é minha. E o sentimento egoísta tem o inverso também, viu? Tipo, não vou compartilhar nada com ninguém porque é meu, eu conquistei na força do meu braço, eu conquistei, então não quero... Não vou. Tinha um desenho, não era bem um desenho, era uma série, né? De um
de um Lazy Tal. Assistia com o Fábio. O Fábio adorava esse desenho. Fábio e as meninas. E tem um episódio que o menino faz exatamente isso. É meu. O que eu tenho é meu. Tipo o Kiko, sabe? É meu. Mas aí alguém... Ele não tá brincando. Mas aí alguém vai pegar? Não. É aquele inverso do sentimento do egoísta que não entende o reino de Deus, que entende que, tipo, ele não dá nada para ninguém, e aquilo que ele não consegue, ele não quer que ninguém também consiga. É aquilo que Jesus fala e dá testemunha a respeito dos fariseus, dizendo: vocês não entram no reino, mas não deixam ninguém entrar. Cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente, ao invés de estarmos trazendo pessoas para o reino, estarmos tirando e desviando pessoas de entrarem no reino. Em dizer: não, o que Deus me deu é meu. Não, essa habilidade Deus me deu para mim. Não. A gente então foi feita uma pesquisa uns anos atrás, só para você entender que o que eu estou falando não é invenção da minha cabeça. Não é invenção. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há muitos anos atrás, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás. E a pesquisa consistia no seguinte: a pessoa só fazia um centro de pesquisa cristão que acho que é o BARA, que consistia em fazer uma única pergunta para as pessoas de todas as igrejas, em várias igrejas. Fizeram a seguinte pergunta: para que a sua igreja existe? Só essa pergunta: para que a sua igreja existe? Sabe qual foi a resposta de 89% das pessoas? A minha igreja existe para abençoar minha família, para me abençoar, para não sei o que, tudo para mim. Veja se não é ensimesmado ou não é. 11% só responderam: a minha igreja existe para salvar os perdidos e salvar os oprimidos. Aqueles que não conhecem, alcançar os perdidos e salvar aqueles que precisam de Jesus. Um sentimento de que, eu fui salvo, então eu me fecho no meu cantinho. O pão existe para ser compartilhado. Vira isso para quem está do seu lado. Fala assim: não dorme. Eu sei que você está dormindo. Fala assim: o pão existe. Fala assim: o pão existe para ser compartilhado. Amém? Precisa ser compartilhado. O reino existe para ser compartilhado. Olha só que interessante. Primeira coisa, fala assim: Deus multiplica. Fala assim: Deus multiplica, mas eu distribuo. Está entendendo? É assim, o Senhor Jesus multiplicou, certo? Mas ele saiu distribuindo, porque distribuir não cabe a ele. Distribuir não cabe a Deus. Distribuir cabe a nós. Fala assim: distribuir cabe a nós. Não era para você virar para uma pessoa que estava do seu lado. Não, você acha que eu não vou falar? Eu falei: distribuir cabe a nós. Só pedi para repetir. Aí ela olha para o Gabriel. Está prestando bastante atenção, você vê, né? Distribuir cabe a nós. Porque a parte que cabe ao Senhor, Ele vai quer fazer um milagre, quer multiplicar aquilo que nós temos e aquilo que está nas nossas mãos e aquilo que entregamos a Ele.
mas eu preciso estar disposto a distribuir, porque existem coisas que já estão multiplicadas na minha mão e na sua mão, cabe a nós distribuir. Existe uma palavra, existe que está no teu interior e que ela precisa ser passada adiante, que ela precisa ser multiplicada. Só que ele precisa ser passado adiante. Eu te pergunto, quem está disposto? Porque a multiplicação, ela é fato que ela acontece. O milagre é de fato, ele vai acontecer. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Aquilo que ele vai fazer, ele vai fazer. Agora eu te pergunto, quem está disposto a se colocar na brecha para distribuir, para fazer, para levar o Evangelho, para ir em lugares aonde é necessário, para dentro da sua casa distribuir a unção que você recebe, a palavra que você recebe, o poder do Espírito que você recebe? Então, precisa ser compartilhado, porque é minha responsabilidade. Milagre só o Senhor pode fazer, mas distribuir, ir adiante, Jesus não foi adiante. Jesus não foi passando de, como é que você tá gostoso o pão? E aí, como é que tá? Não é, o pão tá, não. Cresceu demais aqui um pouquinho, não. Ele multiplicou, mas a responsabilidade ele deu aos discípulos, e era a responsabilidade dos discípulos ficar olhando para o pão. O que a gente faz com isso aqui? Eu vou comer primeiro, distribuir, depois que, se sobrar, eu dou para 5.000 pessoas. Será que ele é poderoso ou não? Porque é minha responsabilidade e sua responsabilidade. Quando eu falo assim, às vezes não é só abrir a boca. Às vezes o Espírito Santo quer manifestar e quer multiplicar o poder que Ele coloca dentro de mim e de você, através apenas do seu posicionamento, estando no lugar certo. Porque o lugar onde nós não manifestamos a glória de Deus, o lugar onde os filhos da luz não se manifestam e não clamam e não buscam a Deus e não invocam o nome do Senhor, existem os filhos das trevas que vão manifestar as obras das trevas ali. É fato, o lugar onde a luz não ocupa, as trevas vão ocupar, porque não existe espaço vazio. Fala assim, não tem espaço vazio. Não tem. Então é minha responsabilidade. Os casados que aqui estão, tanto homem quanto mulher, existe um espaço a ser ocupado. Às vezes Deus quer manifestar a glória dentro da nossa casa, para multiplicar a unção que está sobre você. Você sabia que tem pessoas, o Espírito Santo me mostra, me fala, tem pessoas que a unção já está em você. Sabe por que você não multiplica? Porque você tem medo. Porque o que vão pensar? Você está acostumado com a sua vida, e Deus quer manifestar o sobrenatural dentro da sua casa, multiplicando a unção, invadindo, alastrando, de modo que a glória de Deus venha sobre a sala, sobre o menino que está dormindo, babando, o outro que está na cozinha comendo 5 pães. Todos, o que está tomando banho. A grande questão é, existe alguém disposto a fazer aquilo que só eu e você podemos fazer? Milagre, eu já falei, volto a repetir, milagre Deus vai fazer.
Ele está disposto e Ele vai fazer. Isso ninguém tira, ninguém impede. Que quando Deus quer fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Segundo, tinha alguém disponível para a multiplicação. Aí é aquilo que eu te pergunto. Aquele menino poderia recusar. Porque o texto de João, o Evangelho de João, é o único que cita que havia um menino. E fala que havia um menino. Ó, tem esse menino aqui. Só poderia, provavelmente, da idade do Tiago. 5 pães e 2 peixes. Ele poderia se recusar e dizer: não, minha mãe fez aqui um negócio para mim. Mas ele entregou, porque existia alguém disponível. Às vezes, o Senhor quer fazer o milagre, e Ele é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele não quer fazer do jeito que, criando do nada. Ele quer usar alguém para cumprir o propósito dele. Porque aquele menino tinha o que ele tinha nas mãos dele poderia saciar a fome de todo mundo? Não. Nas mãos dele não, nas mãos de Jesus sim. A grande questão é que tem muitas situações em que Deus coloca coisas nas minhas mãos. Eu já falei isso aqui já uma vez, em uma palavra profética, que Deus iria colocar coisas nas mãos de pessoas que apenas passaria na tua mão, porque Deus provaria o teu coração, para que você passasse adiante, para que você abençoasse outras pessoas. E em outros casos, Deus colocaria na tua mão, mas parte daquilo não ficaria na tua mão, porque metade ou uma porcentagem você iria passar adiante. É assim que funciona, porque muitas vezes Deus vai colocar coisas na minha mão e na sua mão, mas não é para ficar comigo nem com você. Porque na minha mão é exatamente para que eu possa receber e passar adiante, receber e abençoar, para que haja multiplicação. Entenda, nas minhas mãos, só nas minhas mãos, não acontece nada, mas nas mãos do Senhor acontece milagre e multiplicação. A grande escolha é: eu estou disponível para cumprir o propósito de Deus? Ou eu apenas venho à igreja, dou glória a Deus, aleluia, e acho que a minha vida se resume a vir à igreja e voltar para minha casa, e não manifestar o reino aonde é necessário? Existem muitos lugares, existem missões nos outros países, existem, mas existem muitos lugares neste bairro, neste Brasil, nesse estado, aonde Deus quer manifestar a sua glória, e não quer usar o outro lá, o missionário fulano, não quer usar eu e você para manifestar a sua glória, para mostrar que Ele é Deus que multiplica, que abençoa, que sacia a fome das pessoas. Quer usar eu e você. Ah, não, Deus usa. Não tem nada de outro, é você. É você. A escolha é minha e sua. Porque se aquele menino não quisesse dar aquele pão, aqueles pães e aqueles peixes, vou te perguntar, Jesus deixaria de saciar a fome daquele povo? Aí é que está o X da questão. Deus vai deixar de fazer porque eu não quero? Deus vai deixar de multiplicar, Deus vai deixar de abençoar, Deus vai deixar de curar, Deus vai deixar de transformar as pessoas e alcançar quem Ele quer,
Porque eu não quero cumprir o meu propósito, cumprir o meu chamado? Não. Vai usar quem? O outro. E aí vai acontecer igual que aconteceu lá quando Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, não andou? Ele deu uma afundada, não deu? Mas ele andou. Que uma outra coisa que ninguém fala é que ele andou sobre as águas basicamente sozinho, debaixo da palavra de Jesus, certo? Depois ele começou a afundar. Aí Jesus vai, estende a mão e levanta ele, certo? Quando eles estavam voltando para o barco, Jesus foi levando ele no colo. Eu falo essas coisas para vocês entenderem a didática da palavra, entenderem as coisas como elas são. Jesus não foi levando ele no colo. Sobe aqui, Pedro. Não. Eles foram andando por cima da água, não foram? Voltaram para o barco. E os outros, a única coisa que eles puderam dizer é: Pedro andou sobre as águas. Aconteceu um milagre poderoso. Pedro andou sobre as águas. Mas e você? Eu fiquei no barco. Quando você se recusa e você não está disponível para o reino, sabe a única coisa que você vai poder falar? Sabe a única coisa que você vai poder testemunhar? A única coisa que você vai poder testemunhar é o milagre que aconteceu na vida dos outros e não na sua vida. A única coisa que você vai poder testemunhar e dizer é aquilo que aconteceu, as experiências que o outro viveu, o milagre que o outro viveu, o poder que o outro recebeu, a maneira como Deus usou os outros, menos a maneira que Deus usou você, menos o milagre que Deus fez em você, menos as experiências que você viveu porque você não viveu. E sabe qual é a maior frustração dos outros que ficaram no barco? Cara, se eu tivesse falado e ele tivesse falado, vem, eu poderia também ter vivido isso. Essa experiência com ele, porque não foi uma experiência sozinho, foi uma experiência com Jesus. Tá entendendo o que eu estou falando? Vocês estão com uma cara de... eu acho que eu estou entendendo. Deus quer fazer eu e você fazermos parte daquilo que Ele quer fazer nesta terra. Ele quer incluir nós dentro do plano dele e dizer: eu poderia usar outro, mas eu quero usar você para cumprir os meus propósitos nesta terra. Em dizer, você estiver num velório e Deus poderia falar, chamar o missionário, de onde? Mas Deus fala assim: ora por esse morto porque eu vou ressuscitar. Em dizer, esse aí está na fase terminal já. Os médicos já deram horas para ele, mas estende as mãos porque eu vou fazer o milagre. Multiplica o poder que há em você, porque eu coloquei um poder que há dentro de você. Multiplique este poder. Mas precisa estar disponível. Em dizer, esses pães estão nas minhas mãos. Eu posso comer e saciar a minha fome, ou eu posso não só entregar nas mãos de Jesus, saciar a minha fome e ajudar a saciar a fome de mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes, saciar a fome de mais de 5.000 pessoas. E você dizer... Ele poderia ter usado qualquer coisa, mas ele usou o que estava nas minhas mãos. Ele poderia ter enviado qualquer pessoa, mas ele me enviou. Ele poderia ter usado aquilo que estava nas mãos e até usado pessoas mais capacitadas.
e dizer: vai lá na casa do fulano, porque ele tem muitas posses, ele tem muitos recursos, pede para ele enviar recursos para que nós possamos comprar pão para essa multidão. Não, eu vou usar o pouco que está nas tuas mãos, porque haverá um milagre que você não conhece. É isso que nós precisamos entender. Ele poderia ter enviado: despede para que eles vão para as aldeias. Não, André, vai lá na casa de fulano, assim, assim. Você acha que Jesus não sabia? Vai lá na casa do fulano, pede os recursos, porque ele vai te dar. Como ele fez na jumentinha. Vai lá, ó, pede um jumentinho, está preso assim e tal. Lembra? E quando ele foi, chegou, a pessoa: o que você está tirando esse jumentinho aí? Não, o mestre falou, o mestre quer usar. Ah, não, pode ir. Vai lá, pesca o peixe, tem 2 moedas, você paga meu tributo e o seu. Para você entender a multiforme graça, o multiforme poder de Jesus. O que ele tem poder para fazer. Mas a grande verdade é que ele nos inclui e nos dá a graça e o privilégio de fazermos parte. E de você dizer naquele grande dia, Mateus 25, quando chegar naquele grande dia e você dizer: ah, Senhor, e ele dizer: vinde benditos do meu Pai, porque quando tive sede me deste de beber, quando tive fome me deste de comer, quando eu estive nu você cobriste a minha nudez, quando estive enfermo você foste me visitar. Quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos, você fez para mim. E aí os papéis se invertem, porque quando você foi lá, você sustentou, você abençoou, você deu para mim, você fez para mim. Mas tem a outra parte também do texto, em dizer: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque quando tive sede, você reteu para você. Quando tive fome, você guardou para você. Quando tive enfermo, você tinha muitas coisas para fazer, estava ocupado muito com as suas coisas e não foste me visitar. Porque você tinha muitas coisas para fazer, né? Você tinha muitas responsabilidades, né? Mas não cumpriu a maior das responsabilidades, que foi a que eu te dei. E em último lugar, Jesus sabe o que fazer. O texto fala em João 6,5, ele fala: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão? Jesus é muito piadista, né? Onde compraremos pão para que eles comam? E aí o texto continua: mas Jesus não sabia o que tinha que fazer? Não, sabia, ó. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Você acha que Jesus se é pego desprevenido nas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida? Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer na sua vida. Por mais que a gente ache que as coisas estão uma loucura, ai, eu estou vivendo uma loucura, um imprevisto. Nenhum dos nossos imprevistos e nenhuma das situações que acontecem na nossa vida pega Deus desprevenido. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer com ou sem a gente. É aquilo que eu falei. Se aquele menino se recusasse a dar aqueles pães, Jesus teria uma outra forma de fazer. Outras formas de fazer. Ele sabia muito bem o que ele tinha para fazer. E não só daquela forma. Com ou sem a gente. Você quer que ele faça o que ele tem para fazer com você ou sem você? Porque ele pode e ele quer te incluir, quer nos incluir nos propósitos dele.
E o que ele vai fazer? Ele vai fazer e pronto, e acabou. A grande questão é se eu quero fazer parte ou não. Se eu quero ter o privilégio ou não. Se eu quero ser participante ou apenas um telespectador do que Deus está fazendo na terra. Porque a pior coisa que existe são crentes egoístas que ficam apenas contemplando aquilo que o Espírito Santo está fazendo, não só na igreja Desfrutar, mas no reino como num todo. Existem perseguições no Oriente Médio, na Ásia, de pessoas, mas existem milagres, coisas extraordinárias acontecendo, em que eu posso ser participante disso. Eu não posso muitas vezes estar lá, mas eu posso enviar o pouco que eu tenho para lá. Já parou para pensar nisso? Eu não posso ir no Nepal e adotar todas aquelas meninas, mas eu posso usar o recurso que eu tenho para enviar para lá. Eu quero muito fazer uma viagem missionária, até para lugares aqui no Brasil. Porque, cara, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Ele sabe muito bem o que ele precisa fazer para o reino dele ser propagado. E aí eu te pergunto, quem está disposto? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque quantas vezes pessoas estão com os seus 5 pães e 2 peixes, e quantos deles passam, e esses não estão disponíveis? E Deus está nos chamando para compartilhar. E esse compartilhar muitas vezes vai tirar da nossa zona de conforto. Vai tirar da nossa zona de conforto. Isso é viver pela fé. Porque graças a Deus, nós temos, se chegarmos em casa, temos a comidinha lá, por mais simples que seja, mas nós temos. Nós temos. Mas existem pessoas que o pouco que nós temos pode ser compartilhado para que pessoas sejam saciadas não só no seu físico, mas na sua alma. E aí, eu te pergunto novamente, até quando nós como igreja vamos continuar na nossa zona de conforto? Até quando nós como igreja vamos ficar correndo de um lado para o outro, batendo cabeça, buscando aquilo que não tem nada a ver com o reino? Buscando saciar, conquistar, fazer acontecer, sem pensar no reino. Eu quero conquistar a minha casa, eu quero conquistar o meu carro, eu quero conquistar as coisas, eu quero me formar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E assim, infelizmente, eu estava vendo e assim que as pessoas, elas pensam em fazer faculdade, elas pensam em ganhar dinheiro, elas pensam em muitas coisas. Elas pensam em se aperfeiçoar, mas muitas dessas coisas que as pessoas pensam, elas sequer pensam no reino, sequer pensam, eu vou fazer tal coisa, eu vou me formar em tal coisa, porque eu vou ajudar isso para fazer no reino. Por exemplo, eu vou me formar em pedagogia, eu vou trabalhar com isso, mas eu quero, o principal objetivo é alcançar as crianças. É abençoar, para que o ensino possa abençoar as crianças diante de um ensino aonde doutrinas de demônios querem entrar dentro das escolas
e modificar a cabeça das crianças. Está entendendo o que eu estou falando sobre o reino? Sequer na cabeça de muitos de nós se passa, eu vou me formar, eu vou trabalhar com tal coisa, porque com isso eu posso abençoar. Não. Sequer. É aquilo que Davi diz. O que eu tenho particular, prata para as obras de prata, para não sei o quê, e o que eu tenho particular do meu tesouro, daquilo que é meu, eu entrego. A oração de Davi no Salmo 51 é: cria em mim um espírito voluntário, sabe, que eu não preciso que ninguém me peça nada, eu não preciso de ninguém falando, você precisa orar, né? Você precisa, né? Não, eu não preciso que ninguém me peça nada. O próprio Espírito que é colocado dentro de mim, eu me desperto e dizer: Senhor, eu estou disposto. Eu te pergunto, quantos hoje estão dispostos a dizer: Senhor, eu estou disposto a entregar os meus pães e os peixes, para que na tua mão seja multiplicado. Eu estou disposto, Senhor, a pegar aquilo que o Senhor multiplicou e distribuir. Eu estou disposto, Senhor, a sair da minha zona de conforto. Aí muitos aqui estão perguntando: mas eu não tenho nada. O que eu vou entregar para Jesus? O que eu vou fazer? Eu não sei nada, eu não tenho capacidade nenhuma. Se você está aqui ouvindo essa palavra não é para ninguém que não veio, essa palavra é para você. E se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus já, não é que vai colocar, Deus já colocou a capacitação sobre a tua vida, para que você possa cumprir os propósitos dele. E seja um instrumento, não apenas um telespectador daquilo que Deus vai fazer no reino, mas seja um participante. Se coloque de pé. Sabe aquela coisa? A pessoa foi lá, uma festa de casamento. E a festa de casamento sempre tem aqueles que chegam depois, né? Chegam só para a hora da cerimônia. Mas quando eu tenho aqueles que chegam para a hora da cerimônia, quando alguém chega na hora da cerimônia, o que existe? Já existe um ambiente preparado. Já existe uma decoração feita. Já está tudo preparado. Certo? Você pode ser aquele que só chega para a cerimônia. Ou você pode ser aquele que quando outras pessoas chegarem, você é participante para que o ambiente já esteja preparado. Você pode ser participante para preparar o ambiente para que as pessoas possam se encontrar com o noivo. Você pode ser aquele que não apenas chega para a cerimônia na hora do oba-oba e dizer: eu vim para a festa. Não, você pode ser aquele que muitas vezes já vai estar muito antes, preparando o ambiente, preparando o lugar, sendo disposto para o propósito, dizendo: Senhor, eu estou disponível, e dizer: eu estou aqui, eu estou disponível, usa-me a mim, envia-me a mim, para que no dia que pessoas estiverem, possam se achegar e ter um encontro com o noivo. A mesa já está posta. Você pode vir sozinho para a mesa, ou você pode ser um instrumento para trazer outras pessoas para a mesa. Feche os teus olhos, mas não durma.
Não durma. Olha aí, aquilo que eu falei, eu sei, tem pessoas aqui que falou, eu não tenho capacidade, o pastor está pregando isso aí, mas eu não tenho capacidade nenhuma. Eu quero te dizer, isso é uma mentira do diabo na tua vida. Deus te deu capacidades, você precisa usar aquilo que Deus já te deu. Mas o que eu tenho é tão simples. Na tua mão é simples, na tua mão é pouquinho. Na tua mão para você não pode parecer nada. Mas quando você começar a fazer e quando você compartilhar na vida de pessoas, o Senhor vai fazer uma obra poderosa. Aleluia! Pastor, eu só sei fazer o cabelo de uma pessoa, eu só sei fazer uma unha. Faça essa unha e abençoe, procure alguém e fale assim: Espírito Santo, eu tenho só isso aqui, eu tenho só isso aqui, Senhor, eu só sei fazer uma unha. O Senhor quer eu estou deixando disponível para o Senhor. O Senhor quer usar as minhas habilidades para eu abençoar a vida de alguém? Querido, pode ter certeza que o Senhor vai usar. Pode ter certeza. Ele quer usar. Ele quer usar. Ele deu o dom do Espírito para cada um. Tem pessoas aqui que existe um dom de cura sobre a tua vida. E você só precisa levantar as suas mãos e dizer: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a pessoa vai ser curada. Você só precisa se dispor. Às vezes a gente fica falando: mas eu não sei nada, eu não tenho capacidade nenhuma. O próprio Espírito nos mostra e dizendo: não vos preocupe com o que você tem aqui dizer, pois o Espírito de Deus colocará as palavras na tua boca. Aleluia! Comece a dizer: Espírito Santo, o que o Senhor quer usar na minha vida? O que o Senhor quer multiplicar? Quais são? O que o Senhor? O que está comigo? Olhe assim, dizendo: Senhor, o que está comigo? Que o Senhor quer multiplicar para alcançar pessoas. Aleluia! Que o Senhor quer multiplicar, Jesus, para alcançar pessoas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor nos chama para sair da zona de conforto. Senhor, multiplica talentos aqui. Desperta, Senhor. E aqueles que dizem: eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não tenho capacidade. O Senhor já te deu a capacidade. Capacidade não vem de você. O fazer e o realizar não vem de você, vem do Senhor. Aleluia. E dizer: Senhor, Deus é tão poderoso. Deus é tão poderoso que Ele pode usar um bolo da Pati para curar uma pessoa. Deus é tão poderoso que Ele pode curar uma autoestima de uma mulher e transformar através de um cuidado, de uma sobrancelha da Catherine, de um cabelo da Dona Margarida, de uma unha que a Carol ou a Andressa fizerem, de uma limpeza que a Nilda fizer na casa de alguém. Não vai ser só, glória, não vai ser só uma limpeza de uma casa comum, não. É o ambiente do Espírito que está entrando ali.
Ramacedo Rabadalas. Aleluia. Oh, aleluia. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Não é uma faxina, Nilda, normal, sabe? É uma faxina espiritual em que você limpa e você fala assim, não é só uma limpeza, não, é uma limpeza espiritual, uma faxina espiritual onde não mudou só o ambiente que ficou limpo, não, é a presença que chegou ali também. Aleluia, 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 Jesus. É até mesmo o seu Joca e dizer: eu vou orar por pessoas enfermas. Eu vou, mesmo não estando curado tão totalmente, eu vou orar por pessoas enfermas. Essa é a coisa mais louca que existe na... E Deus vai operar a cura. Porque já que o Senhor está mandando falar, falo logo. Seu Joca, ore por pessoas enfermas. Peça para o Senhor enviar pessoas enfermas, doentes, e Ele vai enviar. E enquanto está orando por os enfermos, o Senhor está curando o Senhor também. O Senhor está curando você também. Ore, Gabriela e Gabriel, ore por casais. Ore por casais. Procure casais para orar. Só orar, não precisa aconselhar, só orar. E enquanto você está orando para curar, a cura está passando pela gente também. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você que nos assiste, meu Deus, Deus entregou e está te chamando, eu e você, para fazermos parte, sermos participantes do reino, sermos participantes daquilo que Ele quer fazer, sermos participantes e não apenas telespectadores, porque existe um pão que está nas nossas mãos e na nossa mão não vai multiplicar, mas nós, ao entregarmos ao Senhor, haverá a multiplicação e Ele vai cumprir o propósito dEle. Existem coisas nas nossas mãos que o Senhor quer multiplicar e abençoar vidas. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.